Fala galera, tudo bem? Bruno Soares aqui. Hoje vamos fazer uma matéria bem legal e eu trouxe a Lízia e o Roberto que eles vão fazer toda essa matéria para vocês, eles vão fazer as perguntas e tal. A Lízia tem um programa na televisão, então esse vídeo vai ser usado também para ela. O Roberto vai utilizar esse vídeo para poder fazer no programa dele, no Instagram, né? Os projetos que a gente tem na parte do turismo. Então eles vão estar apresentando hoje aí essa atração que vocês vão gostar muito, tá bom? Olá, pessoal! Hoje, Reflexões da Alma, by Lízia Rangel, está num local encantador. Aqui, onde já já vou falar para vocês, as borboletas e os pássaros vêm te recepcionar. A natureza é exuberante e os animais são sempre muito bem-vindos e rodeados nessa casa super especial. Onde eu estou? La Grande Vallée, mais conhecida popularmente como a Casa do Pequeno Príncipe. Você aí, sendo de Petrópolis ou não, com certeza tem que conhecer esse local maravilhoso. Hoje eu estou aqui com a minha equipe do Costurando Turismo e vai levar aí para vocês essas informações sensacionais sobre esse local maravilhoso. Hoje estou aqui com o idealizador do projeto, que é o senhor José Augusto, que vai falar um pouquinho sobre como essa ideia começou. Primeiramente, muito obrigada, Sr. José Augusto, pela disponibilidade, por nos ceder um pouquinho do seu precioso tempo. Estou muito feliz de estar aqui, então eu só poderia falar um pouquinho sobre essa ideia. Claro, Lisa, obrigado. Lisa, Roberto, Bruno, aí nas câmeras, enfim. O prazer é meu, eu é que agradeço a vinda de vocês aqui. Né? A casa, Lisa, na verdade, o projeto em si que eu faço de apresentação um pouco da história desse livro, O Pequeno Príncipe, né? Que, na verdade, antes da publicação desse livro, O Pequeno Príncipe, pelo poeta aviador Antoine de Saint-Exupéry, ele teve edição de 4 livros também muito, muito fortes, mas não tiveram, evidentemente, a repercussão do livro, né? E ele sempre foi envolvido, não é à toa que ele tem o título de poeta aviador, né? Ele sempre escreveu e era uma pessoa que ele era também piloto, né? E ele, como piloto, ele retratava, dentro da sua capacidade de escrever, tudo aquilo que ele sentia nos voos, as personalidades dos seus companheiros, camaradas, pilotos da época. Eu estou falando de 1920, 22, 24, quer dizer, eram os primórdios da aviação, né? Uma aviação muito frágil, né? E em 1929, 28, quando pela primeira vez o correio chega via aérea ao Brasil, de Paris, de Toulouse, que era a capital europeia da aviação, passando por Senegal, e do Senegal pegava um avião. Tá? Antes não havia travessia, mas em 1930 ele faz a primeira travessia com o piloto Jean Mermoz, né? E ele então, a partir dali, era a extensão do que eles chamavam de La Ligne, a linha, né? Que depois ela vai de Paris até Santiago do Chile. Mas essa travessia foi histórica, né? Porque pela primeira vez chega um malote com um correio ao Brasil via aérea, par avion, palavra consolidada par avion, não era biplane, não era por avião, era qualquer postal da época, enfim, tinha o carimbo par avion, né? E aí um dos pilotos que se agrega a essa missão de fazer os correios para o Brasil era o Antoine de Saint-Exupéry, tá? O futuro autor do Pequeno Príncipe. Isso em 29, 30, em 1930 eles atravessam o Atlântico e vão desenvolvendo até o final do Brasil em Pelotas, dali Uruguai, Argentina, Paraguai, até chegar no Chile, Patagônia, uma saga muito forte. E eles, um dos pilotos, tá, um dia sobe a serra com um amigo brasileiro e naquela época ele sobe de trem, tá? Maria Fumaça, soltando fumaça, carvão, Leopoldina, Bem nos né? primórdios, né, Bem da nossa petropolitana, a história. primeira estrada de ferro do Brasil, Sim. enfim. E chegando em Petrópolis, e de Petrópolis eles aqui vêm até Itaipava, havia a estação ferroviária de Itaipava, né? E ele vem conhecer este local, que se chamava na época, era uma fazenda, Fazenda São José. Ele se encanta, ele se identifica
com a localidade onde ele passava os seus verões. Geralmente esses pilotos eram de famílias muito abastadas, muito bem-sucedidas, enfim. E ele, como diz no livro dele, né, o Marcel Rene, ele diz que ela estava à venda por pouco dinheiro. Ele a compra e ele muda o nome para La Grande Vallée. E faz disso aqui o paraíso dos seus camaradas que eram obrigados a ficar no Rio de Janeiro, nas escalas no Campo dos Afonsos, e evidentemente eles tinham, você imagine a dificuldade desses jovens rapazes de 26 anos, rapazes não, mas jovens de vida, né? E ficando fora dos seus países por muito tempo, enfim. E aqui virou a Disneylândia deles, isso aqui virou o paraíso deles. Podiam trazer quem eles quisessem para se divertir aqui, né? E um desses era o próprio Saint-Exupéry, o próprio Mermoz, esse que atravessa o Atlântico, o Guillaumet, né? E um belo dia essa empresa Latécoère tem que sair. É vendida para um outro grupo econômico, a Aeropostale, passa a se chamar Aeropostale, e todos são retirados daqui, dessa região, e ele deixa a propriedade à venda. E a propriedade é comprada pelo Joaquim Nojosa, e papai trabalhava com Joaquim Nojosa lá em Juiz de Fora, uma fábrica de tecidos, e papai um dia veio ver, porque ele estava fazendo loteamento, e mamãe se encanta pelo local, pede a papai que adquirisse a sede dessa fazenda, que é aqui onde você está agora, né? Isso nos idos de 1984, por aí, né? E, logicamente, você pergunta como é que começa o projeto. Teve muita história, porque o livro Pequeno Príncipe ele é editado em 1944 nos Estados Unidos, em 46 na França, e a partir dali ele passa a ser o livro, vamos dizer assim, mais vendido no mundo, um dos 10 sempre mais vendidos no mundo, em mais de 300, 250 línguas, e, lógico, minha irmã, meu irmão, todos mais velhos, e vinham sempre aqui, era o livro das misses, né? E era um livro muito lido, e com isso papai começa a se identificar com essa coisa, poxa, eles estiveram aqui e tal, valoriza essa fase, né? E meu pai vem a falecer, minha mãe fica com a casa, mas não quer mais manter aqui, eu compro por acordo com meus irmãos e passo a desenvolver um projeto. Fizemos aqui em Petrópolis, teve um projeto, né, da dona Daura, uma pessoa fantástica, uma petropolitana muito interessada em cultura, e ela fazia um projeto das pessoas ilustres que tivessem passado por Petrópolis, né? E naquele ano, em 2000, tá, o Exupéry faria 100 anos. E nós temos aqui uma pracinha e uma fonte onde foi feita uma festa. Nós fizemos uma festa muito bacana, com banda de música, o Colégio Pequeno Príncipe, aqui me parece na posse. Vestimos um rapazinho de Pequeno Príncipe, e foi muito bonito, foi muito lúdico esse evento. E daí em diante eu, em 2014, recebi franceses para se hospedarem aqui na minha casa, que faziam um rally, né? Um rally, eles chegavam em aviões comerciais e alugavam aviãozinhos Cessna, Piperzinho, pequenininho, e faziam aquilo que esses pilotos naquela década de 30, né, final da década de 20, faziam nos seus passeios. Passeios não, meu Deus do céu, nas suas missões com seus aviãozinhos, e escolheram 4 cidades e conseguimos incluir a cidade de Petrópolis para conhecer a Encantada e ficar hospedados aqui na minha casa 14 pilotos. E daí, então, posteriormente a isso, você imagina a repercussão que deu. Sim. E eu vim morar aqui com a minha mulher e estamos aqui já desde 2015 para 2016, né? E desenvolvi esse projeto, primeiro para criança, um projeto que eu falo da vida, história da aviação, desde os seus primórdios, essa aviação tão frágil, né? As suas quedas, as dificuldades desses pilotos na época para fazer qualquer tipo de voo, os equipamentos não tinham a mínima segurança. Para vocês terem uma ideia, a cada 6 decolagens um avião cairia, entende? Então era uma coisa muito difícil, e eles eram extremamente corajosos, não era à toa que eles eram chamados os Cavaleiros do Céu. Né? É um pouco isso, e eu estou aqui fazendo, vocês nos conheceram, estão aqui, né?
Então, é muito bom trabalhar com turismo e reconhecer pessoas engajadas em levar até você aí do outro lado da tela um pouquinho das experiências, essas experiências históricas, essas experiências super marcantes. Quem aí não teve uma infância marcada por esse clássico livro, O Pequeno Príncipe? Então, agora eu gostaria de saber, seu José Augusto, assim, a relação do turista com essa casa hoje. O que o turista, ao vir aqui conhecer a sua casa, vai encontrar a respeito desse projeto que o senhor idealiza? Então, Lígia, olha, a minha intenção é desenvolver muito a história, linkar a história da aviação, tá, com a vida do Antoine de Saint-Exupéry, né? E para isso eu teria que fazer todo um histórico, desde a época do Leonardo da Vinci, quando ele desenvolve um helicóptero. Esse helicóptero não voa porque, na verdade, não havia tecnologia para voar. E aí eu vou ao homem, a NASA, há 2, 3 meses atrás, quando coloca um dronezinho no piso em Marte, e eu vou ver que ele é igual àquele do Leonardo da Vinci. Faço uma montagem da foto, mostro para as pessoas e as pessoas ficam deslumbradas, porque é igual, é igual, é igual. Então, eu tento trazer aqui ao turista que marca suas visitas através dos telefones, enfim, e aí junto pessoas, mais ou menos até 20 e poucas pessoas no máximo, tá? Porque eu faço uma coisa muito individualizada, né? E com isso eu conto essa história, né? Até chegar na compra pelo meu pai da propriedade, o desenvolvimento dessa história a partir do 2015, quando eu faço a história. E eu vou resgatando todos os livros que ele escreveu, desde o Correio Sul, o Voo Noturno, que ganha o prêmio Femina, que é o prêmio mais notório da literatura francesa, e foi um filme que pouca gente sabe, ele foi cineasta também em Nova York. Esse filme, Voo Noturno, o Nightfly, ele foi, inclusive, os mais velhos talvez hão de se lembrar, que foi o Clark Gable como artista principal, né? Então ele tinha um convívio da área literária, tinha um convívio da área cinematográfica, então ele passa a ser o cidadão francês mais conhecido durante a Segunda Guerra em Nova York, mais conhecido, né? Era o cara, né? Enfim. E aí eu tenho resgatado muito tudo isso, todos os seus livros, todos os comentários, todos os livros que são escritos sobre a personalidade dessa pessoa. Quem era esse sujeito? Quem era essa pessoa fora da curva que consegue ter um livro escrito com um livro atemporal, né? Desde 1944, ele é líder de vendas, né? Depois de uma Bíblia, depois de um Alcorão, enfim. Isso tudo faz com que a gente cada vez estude mais e possa transmitir aos turistas essa história que pouca gente sabe, né? Não é só ler o livro Pequeno Príncipe. Quem é que está por trás dessa pessoa que escreveu o livro Pequeno Príncipe? Então, pessoal, mais uma vez aqui, Roberto com Guias e Trilhas, junto com o Costurando Turismo, no programa da Lízia Rangel, e aqui na TVI, claro. Queria que vocês já pegaram um pouquinho aqui do José Augusto, falando da Casa do Pequeno Príncipe, e eu vou fazer uma pergunta muito assim direta. José Augusto, como é que você entende a importância do turismo para a região de Itaipava e a importância de deixar o turista ficar mais um dia na cidade? A gente sabe que muitas das vezes cidades próximas, retomada de pandemia, retomada do turismo, tem essa coisa de fazer o bate e volta, vem, fica um dia, volta para a própria cidade. Como é que é a importância para o próprio turismo, para os profissionais como nós aqui do turismo, de entender que a pessoa tem que ficar mais um dia para vocês? Como é que você vê isso aqui também, a importância da Casa do Pequeno Príncipe? Então, Roberto, olha, eu absorvi muito do que eu vivenciei no passado, que era de você chegar em locais assim como Miami, né? E você vê que as excursões saíam do Brasil para passar 7 dias em Miami e 2 dias em Orlando. É só para dar um exemplo, tá? Hoje, as pessoas passam 7, e é pouco, em Orlando, e menos de 2 dias em Miami. Porque as pessoas iam para lá para comprar, tal, não sei o quê. E Orlando se desenvolve com seus parques temáticos, com gastronomia, enfim. Então, o que eu comparo, Itaipava é considerado ao redor de Petrópolis, embora seja um distrito, tá? Mas é mais difícil chegar aqui. Mas Itaipava cresceu muito na área gastronômica e na área de pousadas, tá?
e tem favorecido muito as pessoas colocarem mais uma noite ou uma noite no seu roteiro de vir a Petrópolis. Sair do máximo de poder conhecer a Encantada, de conhecer o Museu Imperial, de conhecer o Castelo de Quitandinho, o Palácio Quitandinho. Mas, cara, vamos ver o que tem nos arredores. E Itaipava é o arredor. Né? E daqui a pouco nós vamos verificando também Brejal, é secretário. Ou seja, a cidade de Petrópolis tem 5 distritos, tá? E Itaipava é um dos deles. Então nós temos muito a explorar. E o interessante é que o turista que vem de várias partes do país, inclusive do exterior, né? E também explorar muito o turismo local, as crianças de Petrópolis, os adultos, os moradores de Petrópolis se interessarem de sair dos seus centrinhos e conhecerem um pouco da história, da cultura da sua cidade, aquela que eles moram, aquelas que eles nasceram. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o meu grande legado para esse processo todo é poder dar um pouco da história aqui, não só do Saint-Exupéry e tal, mas também transmitir os superlativos, as qualidades que Petrópolis tem, que Itaipava tem, né? Na abrangência, Petrópolis, Itaipava, a posse, Pedro do Rio, enfim, isso tudo é muito importante. Falar de secretário, falar do Brejal, poxa, vão visitar, tem queijarias, tem gastronomia não sei aonde, tem indústrias de cerveja artesanal, isso é muito importante. Você vai fazendo entrar muito mais dinheiro novo na cidade e favorecer o nível empregatício aqui da região, né? A qualidade de vida dos nossos. Isso é que nós não podemos nos esquecer. A qualidade de vida tem muito a ver com o aculturamento das pessoas petropolitanas para tomarem mais conta da sua estrutura, né? E eu acho que isso, a nova Secretaria de Turismo, enfim, tem estado muito envolvida de qualificar a cidade para que não seja aqui um turista qualquer, um turista que chega aqui para jogar papel no chão, enfim. E essa parte eu acho que é muito importante a gente manter. É a manutenção da nossa União Indústria, que está sendo refeita, o piso. Enfim, eu estou muito assim animado de ver que Petrópolis, que é a indústria do turismo, o turismo limpo, né, e possa favorecer o nosso cada vez mais crescimento como uma cidade não só histórica, mas que também traga muita cultura para os petropolitanos e para aqueles que nos visitam fora da região de Petrópolis. Bom, vocês que viram aí, estavam acompanhando a gente, eu fiz um vídeo muito legal com o Bruno, né? A gente rodou a cidade, que depois vocês devem ver aí já no nosso programa futuramente, falando sobre o Bing, sobre a Mosela. Então eu tô ali com o Bruno, Novos Olhares, né? Aqui falando de Petrópolis, e a gente comentou muito sobre Heidelberg, sobre Rudensheim, sobre Mainz, na Alemanha. Então, quando a gente fala de turismo limpo, é essa coisa de dar a cultura e trazer as crianças, os adolescentes, as pessoas jovens, principalmente, já dar essa estrutura do turismo para elas, né? É muito importante que as pessoas já cresçam entendendo que o turismo local é muito importante, entendendo que tem que saber um pouco mais da cidade, de dar a estrutura ao passageiro, para que quando ele chegue, ele já chegue bem abraçado, já chegue bem acolhido. Isso é muito importante. Como é que você entende isso hoje, Zé Augusto, para a nossa cidade? A gente conversou um pouquinho antes aqui da gente começar a conversar de fato, e você falou do pós, né? Quais são os seus planos para casa? Quais são os seus planos para a estrutura que você tem aqui? E como é que é a importância que você vê, então, do futuro, não só para as suas coisas, mas para o próprio turismo local? Então, eu estou já me preparando, né? Eu acho que é hora de eu me preparar, porque eu quero deixar esse meu projeto, a minha intenção é identificar uma entidade sediada em Petrópolis, tá? Para que no futuro, quando eu mais não estiver aqui, eu possa disponibilizar, não a casa, não a propriedade, mas todos os objetos que aqui eu tenho, eu gostaria de que eles fossem conservados, tá, por uma entidade, tá, e essa entidade pudesse dar continuidade a tudo aquilo que eu desenvolvi, tudo aquilo que eu criei e tudo aquilo que eu acredito, né? E eu acho que a gente tem que se preocupar muito, nós temos que valorizar muito a nossa cidade. Petrópolis, ela se diferencia, com certeza. Ela não é capital, embora já tenha sido até capital da República, né, em algum momento, né, mas ela não é capital. Mas eu digo a vocês com toda seriedade que Petrópolis traz
mas muito mais cultura, muito mais educação até do que muitas capitais desse nosso Brasil. Petrópolis tem muitos superlativos, tem muitas indústrias ainda do passado. Nós temos coisas aqui fantásticas, né? Os nossos museus, as nossas casas históricas, os casarinhos que nós temos aqui, os hotéis que nós temos aqui, é tudo de um alto nível, né? E também essa forma da gente poder valorizar a educação dos nossos habitantes, né? Petrópolis tem um índice econômico acima da média nacional, totalmente acima da média nacional. Então nós temos muitas condições de valorizarmos cada vez mais o turista através da educação que o nosso povo tem, e é só desenvolver mais para que a gente possa sedimentar essa tendência natural, essa vocação de Petrópolis como uma cidade eminentemente turística. Eu falei isso também em uma outra oportunidade. Petrópolis, para mim, e acredito que para todos aqui, é praticamente um museu a céu aberto. Então você tem muitas casas, muitos casarões, muitos casarios, tem hotéis que você consegue entrar e não consegue ver toda a estrutura da década de 40, 50 até antes. Então é uma cidade que você consegue passear e mesmo sem entrar em muitos lugares, você consegue absorver muito da cultura local, muito da história. Tá? Vou passar para a Elise agora. José Augusto, muito obrigado, foi fantástico. O lugar aqui é excepcional, vale a pena a visita, não deixe de passar por aqui. Então, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado dessa reportagem que nós fizemos com muito cuidado, com muito carinho, porque aqui em Reflexões da Alma, by Lízia Rangel, eu tenho uma equipe maravilhosa que compõe aí do Roberto, que tem a sua página no Instagram, @guias-e-trilhas, acompanhem lá, e também o Bruno Soares, com Petrópolis Novos Olhares. Vocês não podem perder, porque aqui, ó, a produção é top para levar o que há de melhor para você aí. Então, eu gostaria de agradecer particularmente aqui ao seu José Augusto, que nos cedeu seu precioso tempo. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, por gentileza. E parabenizar vocês, né, Elísia, Roberto, grande Bruno, e almejando que vocês cresçam com essa intenção de vocês. Eu acho que Petrópolis está demonstrando significativamente um crescimento em adotar esse lado da qualificação do turismo, né? E eu acho que vocês estão no caminho, vocês estão junto desse crescimento, com certeza, tá? E o que vocês precisarem, eu estou aqui disponível. Para mim é mais prazer que você possa imaginar eu poder estar aqui contribuindo para vocês, para o programa de vocês e para a sociedade petropolitana como um todo, tá bom? Muito obrigado. Então, eu agradeço. Lembrando que se você ficou curioso e quer conhecer um pouco mais, vivenciar esses momentos marcantes aqui de história, cultura, as descrições vão estar aqui no vídeo, é só vocês acompanharem para que vocês possam fazer essa visita. Então, aqui no nosso programa você encontra cultura, história, turismo, que é o objetivo levar o que há de melhor de Petrópolis até você. E nós estamos falando aqui da TVI, a TV que mais fala de Petrópolis.